Então, pessoal, a novela das saidinhas no Congresso Nacional, uma novela que já durava 14 anos, se eu não me engano, finalmente acabou, porque a Câmara aprovou o projeto, aí, o texto legal, que acaba com a saidinha temporária, um texto que já havia sido trabalhado e aprovado primeiro na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, teve algumas mudanças, portanto, voltou para a Câmara agora para apreciação, mas foi aprovado o texto que veio do Senado, não tão restritivo quanto o texto anterior da Câmara, mas ainda assim um grande avanço nesse sentido, e o texto agora vai para a sanção presidencial, e isso vai criar um grande problema para o Lula, com certeza, conforme o pessoal aqui do antagonista, não é esse sujeito aqui, deve ser o cara que escreveu a notícia, né? Mas eles colocam que esse projeto cria uma saia justa para o Lula, justamente por colocá-lo contra a parede numa sinuca de bico aqui. Sancionar ou não sancionar esse projeto de lei. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, o projeto foi aprovado na quarta-feira, acho que foi à noite, não sei, em algum horário avançado da sessão legislativa. Estou gravando isso aqui dia 21 de março, dia do meu aniversário, por sinal, né, quinta-feira, agora que a coisa está repercutindo realmente aí na mídia e tudo mais, só que a Câmara aprovou aí com tranquilidade, na verdade foi uma votação simbólica, né, eles chamam isso de votação simbólica, que acontece quando o texto já tramitou pelas casas do Congresso Nacional, né? Isso aconteceu de forma oposta, se eu não me engano, na questão da derrubada lá do veto presidencial quanto à desoneração da folha de pagamento, melhor dizendo, né? E agora aconteceu dessa forma. O projeto inicialmente passou pelo Congresso Nacional, aliás, pela Câmara dos Deputados, né? Foi para o Senado, houve algumas modificações ali e tudo mais, retornou, portanto, né? Parece que realmente esse projeto estava há muitos anos engavetado, só que é um grande clamor popular nesse sentido, para haver uma restrição, pelo menos, né, das saidinhas temporárias. Então, a gente acompanhou casos aqui de crimes cometidos por presos em saidinhas temporárias, uma grande quantidade deles não retornam depois das saidinhas, presos de alta periculosidade aí de fato, né? Inclusive houve um esforço conjunto para o pessoal mais da direita no Congresso aprovar esse projeto aí. Então a coisa foi aprovada lá em 2022, em agosto de 2022, esse texto aí, ou seja, lá no tempo ainda do Bolsonaro. Aí em fevereiro agora houve mudanças no Senado, a coisa foi aprovada no Senado Federal por conta desse clamor popular e tudo mais. Embora com algumas mudanças, né, conforme eu falei, o projeto não ficou tão restritivo assim quanto estava antes, e agora voltou então para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, melhor dizendo. Nesse cenário, então, é feita uma votação simbólica, né? O pessoal não vota novamente como foi feito no passado ali, é mais para cumprir o rito de fato, uma vez que as casas já concordaram com o tema, simplesmente passa por ali e agora segue para a sanção presidencial de fato, né? Então, realmente, isso aqui parece uma vitória de fato para a sociedade, para as pessoas de bem aí e tudo mais, porque tem quase 40 anos que esse negócio da saída temporária começou a ser concedido pela justiça aí, tem umas regras e tudo mais até esse momento aqui, só que o fato é o seguinte, a maior parte dos presos cumpre a saidinha tranquilamente, só que existe aquela parcela de presos de mais alta periculosidade que são beneficiados com esse indulto, com essa possibilidade aí, e acabam não retornando, praticam crimes logo depois, enfim. Pessoas irrecuperáveis, essa é a verdade, e pessoas que são colocadas na rua pela porta da frente das prisões, né? Então, de fato, o projeto aprovado lá no Senado mantém essa saidinha para alguns crimes aí, né? Alguns criminosos de baixa periculosidade aí e tudo mais, e acaba com as saidinhas em datas comemorativas, né? Só permite isso aí para saídas temporárias, para estudos e para trabalho externo aí, né? E também obriga o preso a passar por exame criminológico e tudo mais, sendo que crimes hediondos, né? Não dão, os presos que tenham cometido crimes hediondos não ganham esse benefício aí,
E também os condenados por crimes com violência ou grave ameaça também não têm esse tipo de benefício, que é exatamente o grande problema dessa história, né? O cara ali de baixa periculosidade nem era o grande ponto, mas sim o homicida, o cara que praticou um latrocínio, ou então que roubou ali com ameaça grave de violência, enfim, essas pessoas, esses indivíduos serem colocados na rua aí e colocarem em risco, portanto, a questão da segurança geral da sociedade, né? Mas o grande ponto isso aqui vai para a sanção presidencial agora, né? Na verdade, o próprio PSOL aprovou esse PL da saidinha, né? Sim, o PSOL, e eles tiveram que se explicar a esse respeito. E a desculpa que eles deram justamente foi a questão do texto ter ficado mais brando lá no Senado Federal, né? Então, eles colocaram aqui o seguinte, uma votação que foi estratégica, na opinião deles, né? Porque o Senado, o texto foi modificado e manteve algumas possibilidades de saídas para presos aí em cursos profissionalizantes, com um índice de periculosidade menor, igual eu falei e tudo mais, e eles argumentaram o seguinte, que se a Câmara derrubasse o texto do Senado, isso voltava lá no começo do processo, lá na Câmara dos Deputados, aí, para depois passar tudo adiante, né? Então, eles falaram o seguinte, que é melhor manter um texto mais brando aprovado no Senado do que correr o risco de voltar lá atrás, o texto ficar mais restritivo ainda e a coisa chegar no final das contas pior do que está agora, pior para os presos, para os bandidos, que é o pessoal que o PSOL gosta de defender, né? Então, eles aprovaram isso aqui e deram essa desculpinha porque certamente vai ficar feio para eles, né? Vai pegar mal para eles. Mas o grande problema realmente é o do Lula. Por quê, né? Isso aqui vai para a sanção presidencial agora. Depende da canetada do Lula para isso aqui virar lei ou não, né? É começar a ter o seu valor legal a partir de agora, imediatamente. Então, o Lula tem 3 alternativas nesse sentido, né? Uma é sancionar o projeto de lei sem problemas, outra é vetar parcialmente, outra é vetar integralmente, né? Em qualquer um desses 2 cenários que eu citei por último, o Congresso Nacional vai poder modificar isso aí, vai poder derrubar os vetos do presidente da República, né? Então, isso já aconteceu no passado e não é uma boa estratégia. Toda vez que o Lula veta alguma coisa e o Congresso Nacional derruba os vetos, isso enfraquece o presidente da República. Na época lá da desoneração da folha de pagamento, né? Daquela questão que o Congresso aprovou a manutenção da desoneração até 2027, até o final de 2027, de forma majoritária, quase unânime, e o Lula vetou o projeto integralmente, né? Na época que isso foi para sanção, eu falei que o Lula não iria vetar, porque seria péssimo para ele, seria um tiro no próprio pé, uma vez que o Congresso Nacional tranquilamente derrubaria o veto dele. Mas o Lula, sabe-se lá por qual motivo, vetou, e o Congresso Nacional, conforme eu previ, derrubou o veto com tranquilidade também, né? Então, é um típico cenário em que isso se repetiria. O primeiro ponto é esse, né? Se o Lula derrubar essa lei por meio de veto, o veto dele vai ser derrubado lá no Congresso Nacional com tranquilidade. Os congressistas não vão se sujeitar a esse ponto, principalmente em um assunto que é tão importante. E aí vem o segundo aspecto, que me indica que o Lula vai ter que sancionar essa lei. Não tem jeito, né? O ponto é que, de fato, a população brasileira trata o tema, a questão da segurança pública, como extremamente importante, né? É o assunto mais importante para o brasileiro hoje, de acordo com pesquisas recentes, né? E pesquisas recentes também mostram que esse PL que trata do fim das saidinhas temporárias tem um imenso apoio popular, ou seja, o Lula estaria indo contra o apoio popular. Ah, mas o Lula não tá nem aí para isso, ele não precisa. Concordo, o Lula tá cagando para a vontade popular, essa é a verdade. Só que tem um outro aspecto que o pessoal do antagonista coloca aqui, né? Que o Lula vai subir em muitos palanques eleitorais esse ano para tentar eleger prefeitos, principalmente de capitais, cidades aí importantes para a questão do capital político do PT, que ele precisa desesperadamente aumentar, né? Essas eleições agora de 2024 são cruciais para o Lula. E se ele subir no palanque com esses prefeitos, com esses candidatos aí, vereadores também eventualmente, mas tendo vetado o projeto lá das saidinhas temporárias, né, tendo se colocado contra isso, o que basicamente é se colocar a favor dos bandidos contra a população, é assim que o povo vai entender, o Lula vai queimar o filme dos candidatos dele, né? Isso vai ser usado totalmente assim, e com razão, pela oposição, né?
Mas falaram, aí o candidato do Lula, o candidato do cara que foi contra as saidinhas temporárias aí, foi a favor, aliás, da manutenção das saidinhas temporárias dos bandidos, né? Então isso vai ficar muito ruim, muito feio para o Lula na questão aí dos aliados dele, dos possíveis candidatos aí para principalmente prefeitos de grandes cidades aí e tudo mais. Ou seja, né? Imagina-se que muito provavelmente por conta disso o Lula vai ter que violar as suas próprias ideologias, né? Porque o Lula é contra esse projeto, com certeza. Pô, o Lula foi eleito para isso, né, meu amigo? O cara que tem um diálogo cabuloso com facções criminosas, você espera o quê, né? Que ele permita a saída pela porta da frente de bandidos de alta periculosidade ali, né? Gente que votou nele com certeza, familiares ali, enfim. Né? Então, ideologicamente falando, o Lula é contra esse projeto de lei. Então, se dependesse dele, apenas da vontade dele, ele iria vetar totalmente o projeto. Só que o Lula, nesse momento, precisa ser pragmático, né? Ter aí um pragmatismo político para evitar queimar o filme dos seus aliados nas eleições deste ano, coisa que ele já está fazendo, por exemplo, com a questão de Israel, né? Com certeza, os candidatos do Lula vão ficar enfraquecidos por conta desse ponto. Agora, se juntar a isso a questão das saidinhas, bem, aí realmente é derrota na certa. Então, tenho para mim que o Lula vai seguir os passos do PSOL, vai abraçar esse projeto de lei, ainda que ele não concorde, ainda que seja contra a ideologia dele, porque ele sabe o preço político que ele vai pagar caso ele haja em sentido contrário. Mas aí, o que você achou da aprovação desse projeto? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.